Se você tem acompanhado as mudanças nos padrões de poder global, sabe que alguns dos movimentos geopolíticos mais importantes nem sempre acontecem diante das câmeras. E agora estamos diante de um desses momentos. O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, chegou a Moscou para sua segunda visita do ano. Sim, 2 vezes em 2025. E se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin para conversas que dizem muito sobre o rumo que o mundo está tomando. À primeira vista, a viagem parecia uma parada diplomática de rotina. Consultas, discussões, apertos de mão amistosos, mas, olhando um pouco mais fundo, percebe-se uma ampla agenda voltada para energia, segurança, comércio e até mudanças no sistema financeiro global, como a desdolarização. Mas vamos começar pelo básico. Prabowo e Putin já se encontraram em junho, em São Petersburgo, onde assinaram uma declaração sobre uma parceria estratégica entre a Indonésia e a Rússia. 2 meses depois, eles se encontraram novamente em Pequim, no grande desfile que marcou os 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E agora, dezembro traz outro encontro, desta vez no Kremlin. Prabowo não compartilhou realmente todos os detalhes sobre o motivo de sua visita. Ele simplesmente disse que o objetivo era, entre aspas, consultas. Ele até brincou com Putin, dizendo que ele não deveria voar apenas para a Índia, e o convidou para visitar a Indonésia no próximo ano, em 2026 ou talvez em 2027. Putin concordou e aceitou o convite. Sua última visita à Indonésia foi lá em 2013, pelo que pude perceber. Então, o foco da reunião foi a economia. Como sabemos, esse é o motor por trás da aliança dos BRICS. Putin destacou o forte crescimento no comércio bilateral, não aquele salto explosivo de 40% que mencionei no início do ano, mas ainda assim um aumento sólido de 17% em 9 meses, segundo a mídia russa, o que é bastante impressionante. Ele deixou claro que a relação econômica não está apenas viva, mas evoluindo, e que está definitivamente transformando as relações bilaterais entre a Indonésia e a Rússia. E então veio o grande tema, energia, especificamente energia nuclear. Mencionei isso no meu vídeo anterior sobre o Níger, que praticamente expulsou a França e está se movendo em direção a uma estrutura multipolar. Definitivamente assista a esse vídeo se quiser compreender melhor o mundo multipolar emergente e como a África é uma parte tão essencial dele. As economias em desenvolvimento estão claramente priorizando parcerias que incluam projetos de desenvolvimento de infraestrutura. A Indonésia apresentou planos no início deste ano para construir sua primeira usina nuclear usando reatores modulares. A Rússia sinalizou sua disposição em ajudar a construir uma usina em escala total na nova capital da Indonésia, Nusantara. Putin disse a Prabowo essencialmente: se você quiser nossos especialistas, estamos prontos para fornecê-los. Estamos prontos para ajudar vocês. Isso será um avanço tremendo nas relações bilaterais com a Indonésia. É uma mudança enorme. A Indonésia é o 4º país mais populoso do mundo, e a demanda por energia lá está crescendo rapidamente. A parceria com a Rússia na geração nuclear coloca Jakarta no centro da transformação energética da Ásia, justamente quando o BRICS se expande, e novos marcos financeiros começam a se consolidar. Em seguida veio a agricultura, outro tema importante, pois a segurança alimentar está sempre no cerne de qualquer agenda de segurança nacional. Atualmente, a Indonésia mantém um superávit no comércio de alimentos com a Rússia, principalmente graças ao óleo de palma. O próximo ponto da pauta foi a cooperação militar e de defesa. Nesse sentido, Putin chamou a Indonésia de parceira tradicional em cooperação técnico-militar, embora a discussão sobre o tema tenha permanecido bastante vaga e poucos detalhes tenham sido divulgados. No passado, a Rússia ofereceu à Indonésia caças furtivos Su-57 e incentivou o governo a retomar o acordo do Su-35, que havia sido bloqueado pelas sanções dos Estados Unidos, aliás. Desta vez, porém, a mensagem foi mais suave. Claro, eles discutiram intercâmbios de estudantes, intercâmbios de treinamento e cooperação militar em termos de fornecimento de armas. Mas, como era de se esperar,
a cooperação militar ainda é muito necessária, e eles estão claramente buscando reviver aquele programa de caças furtivos. Acho que isso vai se tornar outro pilar importante na relação emergente entre Indonésia e Rússia. A grande negociação estrutural que está acontecendo nos bastidores. E mais especificamente, estou falando sobre uma zona de livre comércio entre a Indonésia e a União Econômica Eurasiática. Ambos os lados afirmam que há progresso, mas essas negociações são notoriamente lentas. Elas levam meses, até anos, para produzir resultados concretos. A Rússia espera que um acordo possa finalmente ser alcançado até o final de 2025, mas isso ainda está por ver. Ao mesmo tempo, a Indonésia está se posicionando estrategicamente como um país que trabalha com todos, com a Rússia, com a China, com os Estados Unidos e cada vez mais com o Sul global, com membros parceiros e estados observadores dentro da aliança dos BRICS. E isso nos leva à história que é maior do que qualquer reunião bilateral. A Indonésia acaba de dar um passo muito ousado. Está lançando novas operações de câmbio centradas no yuan chinês, tendo o iene japonês como moeda secundária. E é aqui que entra a desdolarização e o movimento para se afastar da dominância do dólar americano no comércio transfronteiriço. Segundo o Banco da Indonésia, as transações em moeda local com a China já alcançam cerca de $1 bilhão por mês. Não por ano, $1 bilhão por mês. Por que isso importa, você pode perguntar? Bem, importa porque faz parte da tendência global de desdolarização. É um pequeno passo, mas significativo, e representa uma forma de criar alternativas ao uso do dólar americano em liquidações internacionais. Como você sabe, esse é um dos principais objetivos do BRICS, e a Indonésia está participando ativamente. Enquanto isso, em todo o mundo, políticas que poderiam ser descritas de forma geral como nacionalismo econômico estão em ascensão. Os países estão realmente focando na autossuficiência. E isso é mais uma prova de que a desdolarização não é em si anti-Ocidente, é pró-soberania econômica. E os Estados Unidos, agora que parecem estar cientes dos desafios à sua supremacia financeira, estão respondendo com tarifas e advertências a essa nova tendência. Nesse contexto global, o encontro entre Putin e Prabowo se torna mais do que apenas um evento bilateral. É parte de um realinhamento que está ocorrendo de maneira bastante discreta, mas muito decisiva em toda a Ásia, entre as nações do Sudeste Asiático, que de certa forma estão presas entre os Estados Unidos e a China. E eles realmente parecem estar procurando uma terceira força para ajudar a equilibrar aquela região. E a Rússia, como muitos analistas já apontaram, se encaixa muito bem nesse papel. Quando você conecta todos esses fios, quando conecta todos esses pontos, as negociações nucleares, os acordos agrícolas, a cooperação militar, a mudança de moeda, o realinhamento dos BRICS, você vê o quadro completo. A Indonésia não está se inclinando para um lado ou outro, o que é uma posição muito interessante. Está se diversificando e claramente se protegendo. E está se posicionando para um mundo onde o poder é distribuído, não necessariamente dominado. E a Rússia, um país que enfrenta suas próprias pressões estratégicas, está construindo influência no Sudeste Asiático em um momento em que muitos países acolhem um terceiro polo, quando muitos buscam se proteger e se diversificar em relação aos centros de poder habituais. A segunda viagem de Prabowo a Moscou neste ano claramente não tem a ver com nostalgia. Não se trata de cerimônia. Trata-se do futuro. Um futuro em que a Indonésia se posiciona mais próxima do centro das decisões globais do que nunca. Um futuro em que as nações do BRICS criam sistemas financeiros que não dependem de uma única superpotência. E também um futuro, possivelmente, em que potências regionais, do Sudeste Asiático ao Oriente Médio, percebem que podem moldar as regras, e não apenas segui-las.
Então me diga o que você acha desse novo acontecimento. Acho que este é um passo muito interessante no mundo multipolar emergente, e ainda há muito a ser visto em termos de acordos e parcerias que espero surjam dessas múltiplas visitas. Muito obrigado por assistir. Apoie meu trabalho se ainda não fez. Agradeço imensamente a cada um de vocês que se tornou assinante pago no YouTube, Patreon ou Substack. Muito obrigado. Caso contrário, curta, inscreva-se e compartilhe, e nos vemos aqui novamente no meu novo vídeo de amanhã. Cuide-se. Take care.